Amém. Podes celebrar uma vez mais ao Senhor Jesus. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Quantos aqui estão a sentir a presença de Deus? Quem foi abençoado por este tempo de ministração do Alto Monte, ceia, oferta, Deus é bom, aqui os avisos. Amém? E quem está animado para receber uma palavra de Deus? Deus hoje vai abanar as nossas estruturas. Amém? Eu estou muito empolgado por aquilo que Deus vai fazer esta tarde. Quem é, antes de entrar já a fundo e mergulhar, quem é que nos visita hoje pela primeira vez que nós queríamos dar? Várias pessoas, então vamos dar uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Sintam-se em casa. Nós parecemos assim meio diferentes, mas está tudo bem. Somos filhos todos do mesmo Pai. Eu quero que tu possas abrir comigo 1 de Reis 19. 1 de Reis, capítulo 19, vamos começar no verso 1 e vamos até ao 19. Vamos ler uma boa porção da Bíblia para começar. Por tudo o que fazemos tem que ser biblicamente embasado. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tomou, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixa ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Deus Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós hoje queremos pedir, Santo Espírito, que tu possas trazer revelação,
tu possas abrir os nossos olhos e nós queremos te pedir, Deus, toma controlo deste lugar. Toma controle das nossas vidas, das nossas mentes. Nós damos-te liberdade a ti e somente a ti, Espírito Santo. Nós clamamos, envia os teus anjos sobre este lugar. Toma este lugar com a tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então nós temos aqui uma passagem muito conhecida. Ao mesmo tempo, se nós lermos todo o encadeamento, como o que é que vem antes desta passagem, como é que ela acontece, é até parece um pouco contraditório, ou que não faz muito sentido um homem ter duas reações em situações, na mesma situação. E por isso, eu quando estava a preparar este tempo, eu dizia, Deus, é o teu povo, ele precisa de ouvir a tua voz. Não sou eu não quero transmitir nada, eles precisam ouvir a tua voz. E Deus disse de uma forma muito clara, é exatamente sobre isso que tu vais pregar, sobre a minha voz. Então, por isso, o tema de hoje é a voz de Deus. Podes aplaudir o Senhor. Só para trazer um melhor enquadramento sobre isto que nós acabamos de ler, vocês devem recordar, certamente, em que Acabe está a governar Israel neste momento. Ele é casado com uma senhora muito conhecida, chamada Jezabel, Dona Gési, e ela promove a idolatria a Baal. Entretanto, Elias aparece de repente na história, assim, sem mais, e ele vem, confronta os profetas de Baal. Ele marca um encontro no Monte Carmelo, onde 400 profetas de Baal erguem um altar a Baal. Ele, sozinho, ergue um altar ao Deus vivo. E Elias disse, vamos os dois grupos clamar pelo fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Vocês lembram-se da história? Os profetas de Baal dançam, cantam, gritam, mutilam-se e nada de fogo. Elias pede por fogo do céu. O fogo vem, consome todo o altar. Elias mata os profetas de Baal, 400, sobe novamente ao monte, vai orar, porque havia um momento de seca. Deus envia a tua chuva, Deus envia a tua chuva, Deus envia a tua chuva. Entretanto, o servo de Elias vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz, vem a chuva do Senhor. Nisto, Acabe volta para casa e diz à senhora Jezabel, olha, aconteceu isto. E ela, sem sair do palácio, é engraçado, porque este tipo de postura, normalmente não gostam de dar a cara. Normalmente não gostam de confronto. Eles mandam dizer. Então Jezabel nunca confronta ninguém. Ela manda dizer. E ela manda dizer a Elias, garanto-te que não vai acontecer 24 horas, não vão passar 24 horas se eu não te matar. Tu vais morrer daqui a 24 horas. E Elias, perante aquilo, o mesmo Elias que tinha acabado de matar 400 homens, que tinha orado e tinha visto fogo descer do céu. Não sei se aqui alguém já orou e viu fogo descer do céu. Eu não. Chegaremos lá, seguramente. Amém. Ele viu o fogo descer do céu. Ele mata os 400 profetas. Ele ora e faz chover novamente. E ele, perante a ameaça de uma mulher, ele foge. Para preservar a sua própria vida. Sinceramente, isto não faz sentido. Como é que um homem que faz o que faz, depois ele foge perante a ameaça de uma mulher? E nós, continuando a ler, o que é que Elias diz? Elias diz, Deus, para mim já basta. Só eu fiquei entre os profetas. Já não dá mais, estou cansado de lutar. Podes-me levar. Elias não tem medo da morte. Ele não foge por medo da morte. Porque se ele fugisse por medo da morte, ele próprio não tinha pedido a sua própria morte. Não faz sentido, não é lógico. Nós temos que ler a Bíblia com um sentido crítico, sempre pensando, questionando porque é que as personagens dizem o que dizem. Então, ele não tinha medo da morte. Ele simplesmente estava cansado de viver a eventos. Deus... Só eu fiquei, eu sou o único. Elias naquela altura não sabia que haviam mais 7.000. Só eu fiquei, já vi o fogo descer, orei, choveu, este povo continua assim, Jezabel continua a governar. Deus, queres saber? Para mim deu.
Quantos de nós já fizemos esta oração? Deus, quer saber? Para mim já deu. Eu já me doei ao ministério, eu já jejuei, eu já fiz, eu já tentei, eu já fui magoado 300.000 vezes, eu já fui ferido, eu já fui traído. Deus, quer saber? Eu vou ao domingo à igreja, mas não contes mais comigo. Eu não aguento mais ser magoado. Eu não aguento mais. Foi isto que Elias disse. Deus, eu não aguento mais. Queres fazer? Não comigo. Depois, ele está na caverna, como nós lemos, e Deus fala com ele. E antes de irmos lá, eu queria só dizer, quando nós falamos de Jezabel, nós não falamos de uma pessoa em específico. Nós falamos de um espírito que atua e que normalmente atua em algumas características. E eu vou passar a ler para ver se nós conseguimos identificar algo nas nossas vidas. Manipulação e controlo, engano e sedução, calar a voz profética, provocar rebelião e insubmissão, minar e diminuir a autoridade espiritual. Nós, como igreja, não é pelo facto de já não haver uma mulher chamada Jezabel, espero eu que não haja ninguém com esse nome, nos dias de hoje, se houver no Raízes, é já cortada. Estou a brincar. Podes chamar Jezabel, nós mudamos o teu nome. Se Jacó teve o nome mudado, se Abraão teve o nome mudado, porque é que tu não podes? Mas, agora voltando aqui, há um espírito que tenta atuar sobre a igreja, que é de intimidar a voz profética, de intimidar os filhos de Deus. E um segredo, deixa-me contar-te um segredo. Sempre que o diabo não te consegue destruir, ele vai te tentar limitar. Sempre que ele não te consegue fazer cair, ele vai te tentar abrandar. Porquê? Se ele olha para ti e diz, ele não vai trair a esposa, ele não vai acabar com o casamento, ele não vai mentir, ele não vai roubar, ele não vai fugir aos impostos, espero eu. Ele é uma pessoa leal, ele é íntegro. O que é que o diabo vai fazer? Eu vou abrandá-lo, porque eu não consigo destruir, então eu vou abrandá-lo. Vou começar a colocar meias verdades, vou começar a colocar alguma fricção entre os irmãos, alguma mágoa. E isso vai fazer com que ele perca velocidade. E a maior coisa que o inimigo, vou-vos dizer uma coisa, ele não fica com medo de cultos cheios, assim. Sabe o que é que ele fica com medo? É quando estes cultos cheios geram uma transformação lá fora. Isso é que faz estremecer o inferno. Celebra a Jesus por isso. Então, nós, como igreja, nós precisamos estar atentos às doutrinas sociais e culturais. Deixa-me dizer-te uma coisa, e aquele que vos fala tem autoridade para dizer isto. Cultura de um país, cultura de uma família, cultura de uma etnia, jamais pode igualar com a cultura do reino. Vai chegar a um ponto na tua vida, se tu tens uma cultura da tua família, deixa-me dizer-te, meu irmão, vou-te já pôr tudo em pratos limpos, que é para que, caso tu digas, esta igreja não é para mim, é mesmo agora, para tu tomares essa decisão. Ninguém te quer enganar aqui. Sempre que tu tentes negociar a tua cultura e que ela é tão importante que tu jamais consegues abrir mão dela por causa da cultura do reino, vou-te dizer, vai entrar em conflito. É impossível tu conseguires as duas. Então, mas a minha cultura, ela promove a honra aos mais velhos. Promove a honra do marido. Promove a que a esposa não fique em casa a tomar conta do lar. Isso é tudo muito bom. Mas quando tu aceitas valorizar a cultura que tu vens, de onde tu vens, isso vai dar choque com a cultura do reino. E tu vais tentar mesclar. Isso não vai resultar bem. Eu tive que romper com isso, pessoalmente. E muita coisa estava certa. Mas não é a cultura do reino, é a cultura do homem. E tudo aquilo que é do homem vem adulterado, vem minado de pecado. Por isso nós não podemos fazer amizade com a cultura do mundo. Coisas que parecem certas,
mas que no fundo corrompem aquilo que é puro. Nós precisamos, como igreja, ter discernimento espiritual sobre aquilo que nos aparece à frente. Charles Spurgeon dizia: discernimento não é apenas a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, mas entre o certo e o quase certo. Isso é discernimento. É conseguir distinguir aquilo que é certo daquilo que é quase certo. É uma meia-verdade. Não há problema. Porque é que eu preciso pedir perdão? Porque é que eu preciso me expor? Porque é que eu preciso disto? Porque é que eu preciso daquilo? Meu irmão, isso é quase certo o que tu estás a dizer. Mas se é quase certo, não é certo. E se não é certo, é errado. Nós precisamos ter isto muito presentes na nossa cabeça, no nosso olhar. Quando uma igreja se conforma com o mundo, ela perde a capacidade de influenciar esse mesmo mundo. Nós não podemos fazer amizade com a cultura de lá de fora. Não podemos. Temos que ser uns kamikazes? Não. Somos pessoas normais, que se dão com os outros lá fora, que trabalham como todos os outros, espero eu. São excelentes naquilo que fazem, que são empreendedores, que constroem riquezas. Tudo isso. Mas jamais deixar entrar dentro de nós, deixar entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, os pensamentos de lá de fora. Porque as doutrinas que nos tentam implementar, ideologias de respeito, de igualdade, isto é tudo muito bonito. Mas todos sabemos a origem disto. Isto é uma coisa quase certa, que no fundo só quer corromper aquilo que é puro. Em Apocalipse 2:20, isto agora no fim da Bíblia, Deus está a falar às igrejas e Ele diz à igreja de Tiatira: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então Jezabel não é só no tempo de Elias. Jezabel perpetuou-se no tempo. Jezabel continua. O espírito, aquilo que carrega, aquilo que exemplifica, numa tentativa de deturpar aquilo que é puro, numa tentativa de intimidar a voz de Deus. Agora, fixem e vamos saltar de Elias foge da ameaça de Jezabel, vai para a caverna e agora vamos saltar para 1 de Reis 21, a partir do versículo 17. São 2 capítulos apenas à frente. 1 de Reis 21, 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-lo, e falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porque já te vendeste para fazeres o que é mau aos olhos do Senhor. E eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo o homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste tocar Israel. Olhem agora o 23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Israel. 2 capítulos antes, Elias foge da ameaça de Jezabel. 2 capítulos depois, ele está perante Acabe e diz: tu vais morrer, os cães vão comer o teu corpo, e já agora, Jezabel, ela vai morrer, e os cães também vão comer o corpo dela. Agora parem para pensar nisto. Como é que um homem, no capítulo 19, foge da ameaça de uma mulher, e o mesmo homem, passado 2 capítulos, enfrenta essa mesma ameaça? O que é que se passou? Qual foi a diferença? Qual foi a diferença? A voz de Deus. Ele estava na caverna e ele ouviu a voz de Deus. Porque ele já tinha visto fogo,
ele já tinha visto sinais, ele já tinha matado os profetas de Baal. E isso não o fez fugir. O que o fez voltar, e com esta ousadia, foi a voz de Deus. Por isso é muito importante nós conhecermos e ouvirmos a voz de Deus. Tu podes vir à igreja, podes ter experiências sobrenaturais com a presença do Espírito Santo. E nós buscamos isso, nós buscamos a face de Deus. Diariamente, todos os domingos, tínhamos aqui a presença manifesta do Senhor. Mas isso não pode ser o teu cristianismo. Os eventos têm que te empurrar para um estilo de vida. O problema de Elias era que naquele momento, e foi isso que o fez cansar e pedir a sua própria morte, foi que os eventos do fogo a descer sobre o altar, da chuva parar, da chuva voltar, não causou uma vida de dependência do Senhor perante o povo. Porque é que tu e eu nos cansamos? Eu tenho a certeza que todos nós conhecemos alguém que tinha uma palavra de Deus sobre a sua vida, que tinha um chamado de Deus sobre a sua vida, que tinha um futuro incrível e que hoje já não está nos caminhos do Senhor. Eu tenho a certeza que todos nós conhecemos. E porquê? Porque os eventos não se transformaram num estilo de vida. Os eventos não te empurraram para um estilo de vida. Tudo o que nós fazemos aqui um domingo tem que te empurrar para a segunda-feira, meu irmão. Porque se não empurrar para a segunda-feira, é apenas um evento. E deixa-me ir um pouco mais longe. É religião. É uma religião avivada, mas é uma religião. É uma religião onde nós sentimos o poder de Deus, mas não há transformação. É uma religião que nós pregamos o que não vivemos. É uma religião que nós batemos no peito aquilo que nós não somos. A igreja não pode mais ser intimidada por Jezabel. Nós não podemos mais fingir que Jezabel não existe. Nós não podemos mais ficar enclausurados nas nossas cavernas. Aqui nós não lemos, mas antes, se vocês forem ler antes, havia 100 profetas, salvo erro, 100 profetas, que foram escondidos pelo servo de Acabe em 2 grutas. E o servo de Acabe, que não dobraram, esses também não tinham dobrado os joelhos perante Baal. E o servo de Acabe ia levar-lhes pão e água. E quando Elias dizia, só eu sobrei, está certo, entre os profetas, eu perguntava-me, este homem é arrogante. Como é que ele diz que ele é o único se havia mais 100 escondidos? E aí eu pensei, se calhar ele não sabia que eles existiam, porque eles estavam exatamente aonde? Escondidos. E o que é que fazia o servo? Levava-lhes todos os dias pão e água. Talvez nós andamos escondidos nas nossas grutas, só a comer pão e água aqui ao domingo, sem espelhar o reino de Deus lá fora. Nós precisamos... Isso, aplaude Jesus. Nós precisamos de sair das nossas cavernas. Nós precisamos de deixar querer ser alimentados com pão e água. Vamos lá ver o que é que o pastor hoje me traz. Vamos lá ver qual é a palavra. Ai, gosto tanto de ouvir o pastor Eduardo pregar. Quando é o Elias, não gosto tanto. É normal. Fiquem descansados, eu sei que não é a mesma coisa. Mas hoje calhou-vos isto. Meus irmãos, as maiores experiências com Deus, eu não estou a dizer que não têm que ser aqui. Só estou a dizer que tu tens de ter experiências em casa. Tu tens que transportar isto para a tua semana. Tu tens que viver um cristianismo fervoroso. Tu não podes permitir que Jezabel, ela te limite. E hoje, sabem, esta mensagem chama-se a voz de Deus, mas ela podia se chamar Desmascarando Jezabel. Expondo Jezabel. Porque nós não podemos mais aceitar ficar calados, intimidados por a voz de um espírito que nos tenta intimidar e tenta calar a voz profética.
Agora olhem para isto. Vamos voltar a 1 de Reis 19, do verso 9 ao 13. E ali entrou numa caverna, Elias, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus disse-lhe: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Repete comigo: mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Talvez tu tens tido dúvidas. Será que Deus ainda fala comigo? Será que as minhas orações ainda são ouvidas? Será que Deus ainda me pode ouvir? Elias, para ter ouvido a voz mansa e suave, o que é que ele teve que fazer? Teve que se aproximar. Talvez, se tu tens dúvidas se Deus está ou não está a falar contigo, se Deus ouve ou não ouve a tua oração, talvez seja um convite do próprio Deus para que tu te possas aproximar dele. Porque para tu ouvires uma voz doce e suave, precisas estar perto. Se tu estiveres longe, tu não consegues ouvir. E como eu disse no culto da manhã, eu falava hoje de manhã com o pastor Eduardo, e ele dizia: Elias, eu sinto que hoje vai ser um dia onde mentiras de que as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, elas vão ser quebradas. De que bloqueios na mente de que não é possível ouvir mais a voz de Deus, eles vão ser quebrados. Hoje, talvez, há um grande ponto de interrogação na tua vida. Será que Deus ainda pode falar comigo? E talvez Deus esteja só: ei, filho meu, chega-te mais perto. Não é isso que tu estás aí a fazer. O que é que tu estás a fazer dentro dessa caverna? Esse não é o teu lugar. Eu chamei-te. Eu dei-te um propósito. Tu tens uma palavra profética. Eu quero que tu estejas mais perto de mim. Eu quero te contar os meus segredos. Mas para isso tu precisas te acalmar. Tu precisas de vir. Olha o que eu tenho para te mostrar. Eu não estou no fogo. Eu não estou num terremoto. A minha voz é doce e suave. Talvez aquilo que tu tens que fazer é aproximar-te. Quando parece que Deus não te está a ouvir, no fundo, é um convite para tu te chegares mais perto dele. Hoje, Deus está-te a convidar, Deus está-nos a convidar para sair da caverna, para chegar mais perto dele. Agora, como é que eu sei que a voz de Deus é a voz de Deus? Como é que eu tenho essa certeza que não é a voz da minha cabeça, que não é a minha imaginação, que não é a minha carne, que não é Satanás? Tu tens alguns filtros. Só esta pergunta era uma pregação, tá? Mas tu tens alguns filtros que tu podes utilizar, que te vão ajudar a discernir. Deus, quando fala, Ele fala em amor e não em medo. Se aquilo que tu estás a sentir está-te a provocar medo, provavelmente não é Deus. Quando Deus fala, gera fé e não incredulidade. Tu ficas com... Eu não sei, que depois cada um tem a sua maneira de ouvir Deus e ter a certeza que é Deus a falar. Quando eu fico com a certeza que Deus falou comigo, meu irmão, entra aqui uma coisa, aqui dentro. Quando eu estava com muita dúvida, vou ser bastante transparente. Deus, é isto mesmo que eu vou falar? Eu escrevi a mensagem toda.
nisto, começa a entrar aqui dentro uma certeza. Começa a entrar uma convicção. Eu disse assim, agora eu vou mesmo. Agora eu não quero saber, agora eu vou ter a certeza. Eu tenho a certeza. E quando Deus, Ele gera esta fé, tu vais contra tudo, meu irmão. Não importa aquilo que as pessoas dizem. Eu lembro perfeitamente que a última mudança que nós fizemos de casa era uma coisa impossível de acontecer, muito difícil, os timings, etc. Bem, e Deus estava a falar muito de fé, que eu precisava de exercer fé. E nós estávamos a falar com a mediadora imobiliária, negociação para aqui, negociação para acolá. E a mulher, e eu disse-lhe, não, isto vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Ela olha para mim, ela com respeito, porque ela não me conhecia, não é? Ela não disse, tu és louco. Então, um sinónimo que ela utilizou para isso foi, você tem muita fé. E eu virei para ela e disse assim, é isso mesmo, eu tenho fé, esta casa é minha. Porque quando Deus fala contigo, é gerado aqui dentro algo que tu só sabes porque sabes. E se for preciso, tu vais contra o mundo. Porque foi Deus que falou contigo. Então isso é um indicador que é Deus a falar contigo. Outra coisa muito importante, muito mesmo, nunca vai contra aquilo que está aqui escrito. Nunca. Então se não tem respaldo bíblico, meu irmão, esquece. Mas eu sinto muito no meu coração, esquece. Mas eu tive um arrepio, e sempre que eu tenho um arrepio, isso está lá em 2... Não, esquece. Se não está aqui escrito, não é a voz de Deus. E exatamente, pegando no fundamento bíblico, eu queria que nós continuássemos aqui a ler 19, o 1 Reis 19, diz, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. Agora salta comigo para o 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Depois de Elias ouvir a voz de Deus, Elias teve uma obediência imediata. Para que tu possas andar de acordo com a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, tu tens que obedecer logo a seguir à voz de Deus. Porque senão a voz de Deus, ela não é que ela fique sem efeito, mas foi quase tempo perdido, porque tu não fizeste nada com aquilo. Quando tu recebes uma palavra profética, quando tu recebes um direcionamento, o que é que tu fazes a seguir? Tu tens que ser obediente, meu irmão. Uma vez mais, vou contar um testemunho aqui meu. Há cerca de 2 anos atrás, nós estávamos em eleições nacionais para o Parlamento Nacional Português e estávamos a 2 meses, 2, 3 meses das eleições. Eu sempre tive um gosto pela política, chamado político, estive muito envolvido, mas estava há cerca de 6, 7 anos longe de política. E nesse dia, o pastor Paulo ainda estava cá, ainda não estava no Porto, ele estava cá connosco, portanto foi há mais de 1 ano. E ele para a pregação, ele pede permissão ao pastor Eduardo, para a pregação e dá-me uma palavra. Diz, eu vejo-te com um cetro de justiça, Deus está a mudar algo na tua vida. Termina o culto. O Marcelo vem ter comigo e diz assim, Elias, quando nós recebemos uma palavra destas, nós temos que fazer alguma coisa. Tu só tens que saber o que é que tens que fazer. E eu fui para casa e disse assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? E Deus deu uma estratégia. Mas, irmão, encurtando a história, em 3 meses, eu não vou explicar como, porque nem eu sei até o dia de hoje, eu fui candidato às eleições nacionais pela primeira vez a deputado nacional. Não entrei, mas fui candidato. Foi uma forma de Deus demonstrar, quando tu te moves com base numa palavra minha, é possível fazer um milagre. É possível acontecer. A pergunta que fica é, o que é que tu tens feito com a palavra que Deus te tem entregue? Elias levantou-se, saiu da caverna e foi em obediência à palavra. Tiago 1:22 diz, e sendo cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós podemos ouvir 300 pregações por dia.
Se tu não praticas nada, tu estás-te só a enganar a ti próprio. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos a ele, e faremos nele morada. 1 João 5, 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, quando tu tens uma palavra, a tua resposta tem que ser a obediência imediata e radical. Porque quando tu tens uma obediência imediata e radical à palavra de Deus, nada, mesmo nada, te pode afetar. Provérbios 26, 2 diz: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Quando tu tens a palavra e obedeces, não há nada que o inferno possa fazer contra ti. Tu estás protegido. E querem saber, agora façam este raciocínio comigo. Jezabel disse a Elias: em 24 horas eu vou-te matar. Por outras palavras. Lembram-se disso, certo? Passaram-se 24 horas, Elias não morreu. Passaram-se 48 horas, Elias não morreu. Passaram 72 horas, Elias não morreu. Passou uma semana, Elias não morreu. Passaram-se meses, Elias não morreu. Passou-se um ano, Elias não morreu. Passou-se décadas, Elias não morreu. Nós estamos aqui passado milhares de anos, Elias não morreu. E não morreu, meu irmão. Se tu bem te lembras, ele foi elevado ao céu. Porquê é que ele foi elevado ao céu? Porque foi Deus a dizer: quem manda sou eu. A última palavra é minha. Por isso não importa o que Jezabel tem te dito. Não importa o que te tem ameaçado. A última palavra é de Deus. Não importa o que têm dito sobre a tua vida, sobre o teu casamento. A última palavra é de Deus. É Deus quem manda. Basta ouvir a voz de Deus e obedecer. A última palavra é de Deus. Uau. Agora vem comigo para Marcos 9. Marcos 9, 14 a 29. E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mundo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, resolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo é que lhe sucede isto? E disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com oração e jejum. Quando esta cena se passa, os discípulos não conseguem expulsar o demónio desta criança. Jesus, capítulos antes, momentos antes, já tinha dado autoridade aos discípulos para ir pregar, expulsar demónios, curar enfermos. Mas eles não conseguiram. Então a autoridade que Jesus lhes deu foi uma meia autoridade, foi uma autoridade limitada. O que é que se passou aqui? Jesus diz aos discípulos, quando questionados: Jesus, porquê que nós não conseguimos? E Jesus diz: porque esta casta só sai com jejum e oração. Por outras palavras, precisas de orar mais e jejuar mais. Se tu queres ter a autoridade que Jesus te deu, porque Jesus já deu,
Nós celebramos aqui hoje a ceia do Senhor. Jesus morreu na cruz. Com o seu sangue Ele comprou-nos por um alto preço. E tudo aquilo que estava sobre nós, Ele levou sobre si toda a maldição. E hoje nós já não somos mais malditos, e as nossas enfermidades Ele também levou. Agora, isso impede que tu fiques doente? Isso impede que venha maldição de geração em geração? Não. Então o sacrifício de Jesus foi apenas parte? Não. Jesus conquistou tudo. Agora, para tu poderes exercer tudo, esta autoridade, tu precisas de maturidade. E essa maturidade, ela ganha em oração e jejum. Se o meu filho, se eu lhe der as chaves do meu carro e disser, Miguel, ele tem 6 anos, o carro é teu. Eu posso até transferir o carro para o nome dele. É possível legalmente fazer isso. Agora, o que não é possível é ele conduzir o carro. Porquê? Porque ele tem 6 anos. Ele não tem maturidade. Agora, ele é dono do carro. Deus deu-nos autoridade. Nós somos donos da herança. Agora, só a maturidade que é conquistada em jejum e oração é que nos permite exercer essa mesma maturidade. Charles Spurgeon, uma vez mais, ele dizia, eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Se tu pegares nas histórias dos avivamentos, eles têm 2 coisas em comum. Todos eles, inconformismo com a situação e oração. Por isso é que nós aqui queremos tanto criar uma cultura de oração. Por isso é que nós oramos antes do culto começar. Por isso é que nós temos reuniões de oração. Por isso é que sextas-feiras, 6h30 da manhã, fica já aqui um convite para ti, meu irmão. 6h30 da manhã nós estamos aqui a orar, a buscar a presença do Senhor. E mais, nós vamos abrir dentro em breve, outro dia, outro horário. Porquê? Porque nós queremos ter uma cultura de oração. Nós não queremos ignorar que jejum e oração faz parte da tua e da minha vida cristã. Porque é isso que nos dá maturidade. Gálatas 4:1 diz, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Se ele não tem maturidade, ele é como se fosse um servo. Meu irmão, se tu não conquistas maturidade espiritual, é como se tu fosses um servo. Só que Jesus não nos chamou para ser servos. Ele deu-nos a oportunidade de ser chamados filhos. Tu não precisas ser servo. Basta cresceres em maturidade. Só que esta maturidade ela não vem com imposição de mãos. Não basta eu vir aqui orar por ti, ou o pastor Eduardo, ou o pastor Teófilo, orar por ti, e tu tens maturidade de um dia para o outro. Não. A maturidade ela é construída. Faz um favor a ti próprio. Todos os dias tira 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o que tu conseguires. Mas constrói maturidade com o Senhor. Só tu e Ele. Só tu e Ele. Abre a tua Bíblia e diz, Espírito Santo, fala ao meu coração. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero receber-te. Porque eu sei que eu posso ouvir-te. Porque o véu foi rasgado. Meus irmãos, nós não celebramos a ceia por um ato religioso. Eu vou convidar-te já. Podes ficar de pé. Fica de pé. Nós não celebramos a ceia mensalmente por um ato religioso, mas é como um afirmar, o véu foi rasgado. Eu tenho acesso ao Pai. Diz isto com a tua palavra, repete isto comigo. Eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso ao Pai. Nós temos acesso. Tu e eu temos acesso. Tu podes ouvir a voz de Deus. Tu não precisas de um homem. Meu irmão, eu posso te chamar à frente, posso fazer impartição de dons, posso fazer o pino, eu posso fazer o que tu quiseres. Se tu ouvires a voz de Deus, vale mais do que qualquer imposição de mãos.
Elias bastou ouvir a voz de Deus. E aquele homem que fugiu de uma mulher, fugiu de uma ameaça, foi o mesmo homem que disse: agora eu vou lá. E sabem o que é que aconteceu depois? Elias não morreu, mas Jezabel morreu. E sabem o que é que aconteceu? Os cães comeram Jezabel. Ela nem um funeral teve. Porque quem ousa se levantar contra o Filho de Deus, quem se ousa levantar contra o ungido do Senhor, está-se a levantar contra o próprio Deus. Quando Davi enfrenta Golias, Davi não foi numa de é agora que eu vou provar a minha existência. Agora chegou a minha oportunidade. Não. Davi olha para Golias e diz: quem é este incircunciso que ousa se levantar contra os Deus dos exércitos? Sabem o que é que falta à igreja de hoje em dia? Garra, ousadia. Nós ficamos demasiado confortáveis nestes ambientes. Eu vou lá, tenho o meu culto, 2 horas, recebo a oração, vou para casa e está tudo bem. Mais uma semana. Para a semana eu venho, que aquela igreja é uma bênção. A igreja é uma bênção. Mas se o diabo não nos pode destruir, ele vai nos abrandar. E há coisa que nós não podemos permitir, é sermos abrandados. Há uma coisa que eu detesto, é perder tempo. Eu fico irado. Eu não digo que isso seja sempre bom, porque às vezes eu ir-me de uma forma errada, mas nós, como igreja, agora igreja, tem que ser gerada uma indignação santa dentro de nós. O reino de Deus é tomado com violência. Elias podia ter dito: ok, Deus, muito obrigado pela tua voz, mas já deu. Deus, eu estou farto de Jezabel. Eu sei que ela não é boa. Eu sei que ela não representa aquilo que tu acreditas. Eu sei, Deus, que o povo está perdido. Mas Deus, eu já não aguento mais. Mas ter ouvido a voz de Deus deve ter dado uma ganas, como os espanhóis dizem, ganas àquele homem. É uma das minhas personagens preferidas da Bíblia. Não só pelo nome, mas é esta ira. Sabem o que é que fez Pedro liderar a igreja primitiva? Jesus nunca disse: Pedro, anda sobre as águas. Pedro disse: se és tu, deixa-me ter contigo. Eu quero andar sobre as águas. Pedro provocou um milagre. O reino de Deus não é para coitadinhos. O reino de Deus é para homens a sério. É para aqueles que estão dispostos a morrer se for necessário. Eu vou doar a minha vida. Eu vou enfrentar. Satanás, tu não me vais intimidar mais. Hoje há barreiras que vão ser quebradas. Há cadeias que já estão a ser quebradas, meu irmão. Porque isto não é para alguns. Isto é para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está-se a levantar. É o momento da igreja se levantar. No mundo, meu irmão. No mundo. Não mais a doutrina do mundo. Não mais ofensa ao reino. Ora no Espírito. Continua.
nós continuarmos a adorar, eu quero fazer um convite. Tu que tens lutado contra pensamentos de derrota, contra pensamentos de limitação espiritual, contra pensamentos que tu já não és digno para ouvir a voz de Deus, que Deus já não fala contigo, que tu já tiveste a tua oportunidade, que tu já erraste tanto, já te afastaste tanto, que Deus já não fala mais contigo, tu já não ouves mais Deus. Tu tens sentido intimidade por Jezabel. Pode ser uma circunstância, pode ser várias circunstâncias. Tu que tens tido um decreto sobre a tua vida, uma palavra de maldição, talvez o teu pai, a tua mãe, alguém de autoridade, um líder, declarou algo que te tem amarrado, que tem constantemente ecoado na tua cabeça. Hoje isso vai ser quebrado, mas eu peço que tu possas dar um passo de fé e possas sair da tua gruta, sair do teu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por ti. Tu tens lutado contra pensamentos de derrota e sozinho não tens conseguido. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Hoje cadeias vão ser quebradas. Hoje haverá festa no céu. Cadeias vão ser quebradas. Quem quiser, ainda há lugar aqui à frente, meu irmão. Hoje é um dia de liberdade. O teu lugar não é dentro da gruta. O teu lugar não é dentro da gruta. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Hoje há pessoas aqui que vão andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo. Canta isto, canta isto. Firmada está, andando sobre um alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo. Canta isto, canta isto. Não importa se tu sentes ou não, canta isto. Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Nada vai me
estás no teu lugar, levanta as tuas mãos e canta isto. Sobre o alto mar, Canta isto, meu irmão. ficará pra trás. Pois tua Tu és livre. sustenta os meus pés no mar. A voz que me chamará é a mesma que acalma. Sai do barco, meu irmão. Sai do barco. Eu sinto que há pessoas aqui que estão a ser convidadas para sair do barco. Só que és tu que tens de dar o passo. É possível andar sobre as águas. É possível tu vives livre. É possível essas correntes serem quebradas. É possível a tua família dar certo. É possível tu seres próspero. É possível tu venceres. É possível, porque não há nada impossível para Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá?
somos gratos pela cruz, Senhor. Somos gratos, pois nós temos acesso ao Pai. O véu foi rasgado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há mais condenação, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Quando nós cantamos esta música, nós falamos que Jesus venceu a morte, o véu foi rasgado, que o reino é dele para sempre. Eu quero que tu comeces a cantar esta música, não apenas desta forma, mas contigo, sentado com Jesus nas regiões celestiais, porque é isso que a palavra diz, que nós estamos com Ele
com Ele nas regiões celestiais. Por isso, meu irmão, tu não és um pedinte. Tu não és um coitadinho que Jesus abriu uma exceção. Tu estás sentado com Ele. Quando tu cantas isto, é como se tu estivesse a dizer: tu venceste. Tu venceste. Porque a morte já não tem poder sobre ti. Nada do que é deste mundo tem poder sobre ti, sobre mim. Porque Jesus conquistou. Ele foi até às profundezas. Ele resgatou-nos. E Deus deu-lhe o poder. O nome sobre todo o nome. Que não há na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, que se compare a Ele. E Ele fez-nos sentar com Ele nas regiões celestiais. Por isso, meu irmão, tu estás nesta terra, mas não estás nesta terra. Nós vivemos nesta terra, mas não somos desta terra. Amanhã, quando tu fores enfrentar o teu dia, lembra-te, tu estás lá de cima a olhar para baixo. Tu estás no terceiro céu, juntamente com Cristo, a olhar lá para baixo. Tu vais ver a dificuldade e Jesus vai te dizer: olha ali. Aquilo não é nada para nós. Porque não é, meu irmão. E eu não quero minimizar dor, sofrimento. Eu sei que existe. Mas nós somos mais do que vencedores. O diabo não pode mais nos enganar, fazendo-nos pensar que nós somos derrotados. Ele é um derrotado. Ele tem os dias contados. Ele sabe qual é o fim dele. Agora o nosso fim é reinar com Cristo. Nós reinaremos com Ele. Nós julgaremos as nações. Então tu e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu quero que tu celebres com muita alegria a vitória que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Porque tu és um vencedor. A igreja de Jesus, ela avança. E as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. E as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda antes eu queria dar a oportunidade. Eu sei que nós já fizemos isto no momento da ceia, mas eu queria novamente abrir esta oportunidade. Se tu não conheces Jesus, se tu nunca aceitaste Jesus como teu Senhor e Salvador, se tu não fazes a mínima ideia de tudo aquilo que andámos para aqui a falar na última hora e meia, se tu não sabes o que é a gruta, quem foi Elias, que essa coisa de cair fogo do céu é tudo estranho, Jezabel, não há problema. Se tu sabes tudo, mas sabes que tens estado afastado, que tu tens tido receio de ouvir sequer a voz de Deus, tu sabes que estás bem lá na gruta, lá dentro. Já estiveste cá, fora, mas hoje estás lá dentro. Eu quero dar-te a oportunidade, porque hoje é um dia de festa, hoje é um dia de salvação. Se tu és essa pessoa, eu pedi que tu levantasse a tua mão, porque nós queremos orar por ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Para voltar para Ele? Vai chegar alguém, permanece com a tua mão levantada até chegar alguém da nossa equipe, e eu vou pedir que todos em conjunto façamos uma oração de entrega. Vamos todos repetir: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que Tu morreste na cruz por mim e ao terceiro dia venceste a morte e ressuscitaste. Eu peço-te perdão pelos meus pecados, por ter andado longe de Ti. Mas hoje, perante todos,
estas testemunhas, eu declaro com a minha boca que Tu, Jesus, Senhor e Salvador, para sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Celebra uma vez mais Jesus Cristo. São mais 30 segundos. Obrigado. Como é hábito da nossa igreja, todo o primeiro domingo do mês nós fazemos a oração, a bênção apostólica. Então eu peço que todos fechem os seus olhos, abram as suas mãos e eu vou orar. Hoje eu declaro sobre ti as bênçãos de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Abraão foi abençoado de todas as formas, que Deus abençoa a tua família, as tuas propriedades e te torne uma bênção para as nações. Assim como Deus abençoou Jacó ao mudar o nome dele para Israel, que também o teu nome, cristão, te leve a ser frutífero e a multiplicar tudo o que as tuas mãos tocarem. Quando fores tentado e provado, que saias vitorioso como Jó, com a porção dobrada do que tinhas antes. À medida que crias os teus filhos no temor do Senhor, que eles cresçam em retidão, trazendo honra ao nome da tua família. Quando honrares a Deus com os teus dízimos e ofertas, que as bênçãos do Senhor, inclusive as materiais e financeiras, te alcancem e transbordem em todas as áreas da tua vida. Eu declaro que o devorador é repreendido e aniquilado da tua casa e que muitos se levantarão e reconhecer-te-ão como um filho de Deus abençoado. Enquanto esperas no Senhor, obedece à sua palavra e busca-o acima de tudo. As bênçãos de saúde, coragem, proteção e favor serão a tua recompensa. Que o Senhor te proteja e guarde a tua entrada e a tua saída. Zion Lisboa, que o Senhor vos abençoe e guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e vos dê a paz que excede todo o entendimento. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu que já recebeste tudo, uma ótima semana. Nós temos o Ohana aberto, a nossa programação semanal, link, escolasal. Sexta-feira, 6h30, oração aqui na igreja. Tu que ainda precisas de uma oração específica, uma palavra profética, um direcionamento de Deus, nós vamos ter aqui a equipa de ministradores capazes e dispostos para orar por ti e para te abençoar. Deus vos abençoe, uma ótima semana.